Eu também sei, né, por conta de ser a esposa dele, com certeza, de que ele foi policial militar do Corpo de Bombeiros e também trabalhou no resgate da Autoban por 10 anos. E eu gostaria que você compartilhasse esse período da sua vida, os moveres de Deus, o que você viu de ligação do horizontal com o vertical. Nesse período que na saída do exército, que a gente se conheceu, tudo, eu então sempre tive o desejo de ser bombeiro. Então eu fiz um teste na Polícia Militar em São Paulo, lá na Cruzeiro do Sul, em São Paulo, no Panelão, que a gente chama de Panelão. Fiz a prova ali. Na primeira vez eu passei em todos os exames, porém eu reprovei no exame médico. Segundo o médico falava para mim que eu tinha um pé cavo. Quer dizer, eu servi o exército, tudo normal, mas para a polícia não podia. E eu falava assim, não pode ser, eu servi o exército, eu vou fazer um propósito então com Deus, porque eu quero entrar e eu vou insistir nisso. E aí eu fiz um propósito com Deus, entrei em jejum e oração, fiz todo o exame de novo, fiz todos os testes de novo, e acabei entrando na Polícia Militar, acabei entrando no bombeiro. Fiquei no 2º GB em São Paulo por algum tempo, mas eu percebi, hoje, na época não tinha esse conhecimento, mas hoje eu percebi que eu estava na vontade permissiva de Deus, não na verdade plena. Ou seja, Deus tinha um propósito para mim, mas não era aquele. Embora fosse o meu sonho, o meu desejo de ser bombeiro, eu ainda não estava totalmente feliz ali naquele quartel. E então, por algum motivo, eu não sei saber porquê, eu acabei pedindo baixa da polícia. Pedi baixa na polícia, mas ainda me sentia um vazio. Eu estava querendo achar algo para mim, eu não conseguia entender o que Deus tinha para mim. Então eu entrei no corpo de resgate da rodovia, na concessionária Anhanguera Bandeirantes, que é a Autoban, que hoje pertence ao grupo CCR. Então eu entrei como resgatista e ali eu comecei a me dedicar assim, somente por resgate e salvamento. Mas embora seja um período bom profissionalmente, foi um período ruim espiritualmente, porque esse serviço me tirava os cultos, eu não estava mais nos cultos, porque a escala era mais complicada, um pouco mais, ganhava muito bem sim, mas era mais, tirava o seu tempo com Deus. Então houve um afastamento na parte espiritual, e eu me dedicava praticamente 100% na parte do resgate e salvamento. Então não tinha folga, gostava do que eu fazia, era aquilo, profissionalmente falando, era aquilo. E é interessante que uns anos antes, uns dias antes de eu pedir baixa da polícia, o pastor Jairo de Ávila, em São Paulo, e eu cheguei tudo contente porque eu tinha acabado de realizar um curso de salvamento aquático, que era um curso de mergulho, um curso muito exigido do bombeiro, e aí tinha sido a formatura, eu coloquei o brevê na minha farda, e aí o meu ego estava exaltado, e eu fui fardado para a igreja para mostrar justamente para o pastor. Cheguei para o pastor Jair e falei assim, pastor, 6 meses de curso, é isso aqui, isso aqui é o meu brevê. E qual foi a minha surpresa? Que o pastor Jair, com toda a sabedoria, como homem de Deus que ele virou para mim e falou assim, você já pensou se Deus não está te chamando para salvar vidas para Ele, ao invés do resgate? Ao invés de um resgate normal? E aquilo me chocou, porque eu estava tão realizado profissionalmente, e ele falar isso para mim, falou assim, nossa, eu queria um ânimo, você me jogou um balde de água fria. E eu fiquei meio assim, mas ele tinha toda a razão. Eu só fui entender isso alguns anos depois. Naquele momento eu não entendia isso. Foram 11 anos no resgate, sendo que no primeiro período desses anos, os 4 primeiros anos, eu me afastei de Deus, Eu busquei mais a realização profissional do que espiritual.
busquei mais a profissão do que a família, então me afastei muito de Deus nesse período. Então Deus precisava dar um chacoalhão, Deus precisava mostrar quem eu era realmente, que eu não era tudo aquilo que eu pensava ser, e eu precisava entender que quem era Deus, o que Ele tinha na minha vida. Então, em 2002, eu estava num salvamento, eu era responsável pelo salvamento, eu era coordenador da parte de resgate e salvamento, e um veículo caiu numa ribanceira, e o resgate foi atender, e chegou lá, o resgate era muito complicado, então ele pediu apoio, e eu então saí em apoio para socorrer aquela gente também. Descemos numa ribanceira, fizemos todo o salvamento, havia uma leve chuva, né? Então a pista estava um pouco molhada, por esse motivo o rapaz ele escorregou, né? Ele derrapou na pista e acabou caindo na ribanceira. E nós fizemos todo o salvamento, descemos de rapel, fizemos parte de salvamento, imobilização, totalmente perfeito. Mas qual foi a nossa surpresa? Que no momento que a gente fez o resgate, que estava já colocando dentro da ambulância, a vítima dentro da ambulância para ser deslocada até o hospital, né, uma outra pessoa, uma mulher, ela perdeu o controle do seu veículo também, e ela veio na direção do resgate, né, e eu vejo que ali foi a mão de Deus. Pela primeira vez eu senti realmente a mão de Deus tocando. Ele falou assim: pula. A única coisa que vinha na minha cabeça é que eu precisava pular, e eu consegui pular, né. Eu pulei, caí na ribanceira para baixo, né, que eu pulei na direção aonde havia sido feito o resgate. E só que o meu rapaz, um rapaz que nos ajudava, um enfermeiro, ele não conseguiu pular, né? Principalmente que ele estava puxando a máquina, ele não conseguiu pular e acabou sofrendo esse acidente, e eu caí lá para baixo. Começou então um segundo salvamento, né? Um salvamento da pessoa que bateu o carro naquela senhora, um salvamento do meu colega, né, do enfermeiro que estava na ambulância. E ali a gente percebe que a gente não é nada, né? Porque foi tudo muito rápido, a situação fugiu do controle, a gente pediu apoio para que mandasse outras ambulâncias, outros resgates, o corpo de bombeiro foi no local, as viaturas chegaram, e qual foi a minha surpresa? Que eu não sentia nada. Eu socorri, ajudei a socorrer todos que estavam ali, mas quando, um dado momento, um médico chegou até mim e falou assim: e isso no seu braço? O que está acontecendo no seu braço? Foi aí que eu consegui, talvez por causa da adrenalina, não sentir a dor. E eu olhei no meu braço estava totalmente inchado, muito inchado. E eu falei assim: não sei o que aconteceu, mas... Aí o médico falou assim: não, você precisa ir para o hospital também, você não tem como ficar aqui assim. Né? E colocou no próprio veículo dele, né, que é um veículo da própria concessionária, mas é de transporte rápido. Então a gente fui deslocado até o Mário Gatti, em Campinas, no hospital de Mário Gatti. A primeira avaliação, o médico tirou o raio-x, não conseguiu ver direito porque estava muito inchado, e ele falou assim: eu vou imobilizar, você precisa voltar daqui uns dias para eu ver o que aconteceu. O que eu consigo ver é que não houve fratura, mas está muito inchado, eu só posso dar um parecer depois de algum tempo. Então eu fiquei imobilizado 14 dias, né, com esse gesso no braço, sem saber o que tinha acontecido. E aí começa a cair a ficha, né? Então, com 14 dias eu falei assim: não vou nem retornar no médico, eu vou tirar o gesso em casa e vou voltar para ativa, eu quero voltar a trabalhar, não aguento mais ficar em casa. Eu sempre fui ativo, nunca fui de ficar parado. Então aí eu comecei e tirei o gesso em casa mesmo. E aí eu já senti que tinha coisa errada, porque meu braço ainda continuava inchado, tinha algumas lesões, eu sentia dor na movimentação, e eu precisava voltar ao médico, né? Então marquei uma consulta novamente com o médico. Aí o médico deu aquela puxada de orelha, né? Falou assim: não mandei você retornar aqui antes de tirar o gesso, então. Aí sim ele conseguiu fazer alguns exames, e foi o diagnóstico que ele me deu. Ele falou assim: o seu tendão sofreu uma grande lesão que, no meu ver, é irreversível. No meu ver, é irreversível. Pode melhorar, mas nunca vai sarar. E aí começou o meu afastamento. Fiquei afastado, ainda não tive condições de retornar ao trabalho, né? Mas aí eu comecei a me aproximar de Deus. Foi aí quando as coisas, né, quando Deus começa a puxar do caminho errado que você está, a puxar para você voltar para o caminho certo.
você tem aquela consciência, nossa, foi isso que aconteceu, Deus está me puxando para o caminho certo, eu preciso voltar para Ele. E aí comecei a me aproximar de Deus novamente e entender que o plano dele era isso. Né? E até saber que foi mais uma vez Deus poupando a minha vida, né, durante o acidente. No bombeiro também teve um momento que eu lembrei agora, de um incêndio que teve numa residência, em que inclusive até um rapaz, o Albuquerque, soldado Albuquerque, se machucou lá. E mais uma vez Deus pôs a mão também, porque desabou tudo, né? Desabou o teto, desabou tudo, e eu tinha acabado de passar por ali. Então, se fosse questão de 3 segundos antes, teria me atingido. Né? E o Albuquerque, infelizmente, ele não conseguiu sair. Graças a Deus ele sobreviveu ao acidente, ele só teve lesões, mas não tão nada grave. Mas aonde eu estava, onde foi a parte que eu estava, ficou totalmente destruído. Quem estivesse ali, com certeza não teria sobrevivido. Então são inúmeros casos que eu vejo que Deus tinha um propósito, né? Mas mais uma vez, a gente acha que quer fazer o nosso caminho. Então nesse período do resgate foi esse, né? Deus precisou dar aquele puxão para entender, ó, eu tenho um plano na sua vida e não é esse que você está tomando. Olá, eu te convido a abrir em Jeremias 1, versículos 4 em diante, que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta das nações. Então eu lhe disse: Ah, meu Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Senhor, eu oro neste momento para que o Senhor esteja tomando conta de tudo que tem sido revelado, falado a teu respeito, pelas coisas que o Senhor revelastes aos pequeninos e que nós não queremos reter somente para nós, mas queremos, ó Deus, compartilhar e para edificar e abençoar a vida de outros. Que nós, ó Deus, também possamos ser edificados através desse testemunho e através daquilo que o Senhor vem trazer de edificação aos outros sobre nós. Abençoa-nos grandemente. Eu invoco o teu santo nome sobre este lugar e que o Senhor seja sempre e totalmente honrado e glorificado no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Obrigada por você participar do nosso programa com a entrevista do Pastor Maurício. Que Deus continue abençoando você e te convido a assistir às outras partes do Testemunho Sobrenatural. Fiquem com Deus e até mais.